Olá, boa tarde, meus amores. Daremos sequência com nossa disciplina de geografia, né, com um conteúdo novo, né, iniciando a quarta unidade, atividades econômicas, tá? Esse conteúdo fica na página 28, tá? Peguem o livro para poder acompanhar a aula, certo? Iremos falar um pouquinho sobre a atividade agrícola, tá? Não só essa atividade, mas outras, mas iremos iniciar por ela, a atividade agrícola, certo? Já está marcada aqui porque a tia já tinha dado uma lida, tinha dado uma olhada no conteúdo, tá? Então já deixei algumas partes marcadinhas ali para facilitar, certo? Ó, no Brasil, a atividade agrícola teve grande importância. Desde a colonização, essa atividade econômica impulsionou o crescimento do país. O mapa abaixo apresenta alguns dos principais produtos cultivados, né, desenvolvidos aqui no Brasil. Observe com atenção esse mapinha. Ó, principais produtos agrícolas cultivados aqui no Brasil, certo? Eu marquei aqui, ó, como nós iremos estudar várias atividades e como hoje nós iremos só estudar a atividade agrícola, eu irei falar apenas sobre os produtos agrícolas que são cultivados aqui no Brasil, certo? Aí eu coloquei, ó, coloquei não, circulei aqui para poder ficar mais visível para vocês, certo? Aí tem a legenda, né, que nós já estudamos, né, que é uma forma de legenda, certo? Ó, produtos tropicais, aí tem os alimentares e oleaginosos. O cacau, tem o café, tem a cana-de-açúcar, açúcar e álcool, frutas, amendoim, o dendê, o coco de Bahia. Aqui na nossa matéria-prima nós temos para a indústria, né, o algodão, o fumo, a juta, que é uma forma de tecido, certo? A rami e esse sisal são plantas, certo? Que são utilizadas para fins o quê? Comerciais, certo? Policultura associada à pecuária, como o feijão, a mandioca e o milho. Então, eu deixei circulado já aqui para vocês marcarem mesmo com marca-texto, tá? Para ficar bem legível. Porque esses produtos aqui são bem importantes para o nosso conhecimento, né? Para a gente se informar, né? Saber, né? Quais são os produtos que são cultivados aqui no nosso país. Então, por isso que ele coloca lá em cima que é muito importante, né? De importância extraordinária a gente conhecer, né? Sobre um pouquinho sobre a nossa atividade, né? Agrícola, né? Do nosso país, certo? Ó, na agricultura brasileira, além de produtos alimentícios, por exemplo, soja e o milho, são cultivados produtos utilizados como matéria-prima para a indústria, por exemplo, o algodão e a juta. O algodão todo mundo sabe, né, o que é o algodãozinho, aquela bolinha branquinha, né? E a juta é uma forma de tecido, certo? Essa atividade econômica é responsável por parte significativa da riqueza gerada no país. Olha só como é importante a gente conhecer, ter essa informação sobre essas atividades, né? Ou seja, esses produtos cultivados aqui no nosso país, né? Porque nós sabemos, ó, que o algodão e a juta, né, ó, é o responsável nessas atividades, é responsável por parte significativa maior, tá? Da riqueza gerada no nosso país, tá? Ó, tá vendo como é importante nós conhecer? Então, aí logo em seguida vem esse jogo rápido aqui, duas questãozinhas básicas que vocês irão responder, certo? Tem uma questão aqui que eu já vi que é pessoal, que produtos agrícolas são cultivados no estado onde você mora, né? No caso de vocês de Sergipe, certo? Então vocês vão procurar saber, tanto com o papai ou com a mamãe, tá? Ou pesquisar, certo? É uma questão pessoal, ok? Aqui já é, ó, identifique no mapa os principais produtos cultivados no Brasil. Depois registre na lista a seguir. Onde foi que a gente viu os produtos cultivados aqui no Brasil? Então, vocês irão olhar lá, tá? Principalmente no mapinha lá que a tia olhou, certo? E vão colocar aqui, certo? Registrar aqui na nossa linhazinha, certo? As coisas que vocês, os produtos que vocês encontraram aqui, certinho?
Ó, a agricultura brasileira é desenvolvida basicamente de duas maneiras. Quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte, certo? A tradicional e a moderna, certo? A tradicional ela pode ser praticada em pequenas propriedades, administrada principalmente por famílias, certo? Pequena, né? Uma propriedade pequena pode ser geralmente, né, pode ser administrada por uma família ou duas famílias, entendeu? Mas é uma propriedade pequena, ok? Nessas propriedades, geralmente o trabalho é manual, tá? O homem vai e desenvolve essa atividade pessoalmente, o homem, a mulher, tá? Ou com tração animal, seja vários gêneros com tração animal, sem uso de grandes máquinas. Perdão, tá, gente? Eu pulei. Ou com tração animal, sem uso de grandes máquinas. Não tem o trabalho maquinário, é como ele coloca aqui, tá? O trabalho é manual, certo? Nelas desenvolve-se a policultura, certo? Essa policultura, esses produtos são desenvolvidos o quê? Numa determinada área de vários produtos diversos, tá? Nessa pequena propriedade, certo? É como ele coloca aqui, ó. Nela desenvolve-se a policultura, tá? A produtividade de diversos produtos nessa determinada área, ou seja, nessa pequena propriedade, certo? Ou seja, como ele já traz aqui, tá? Até aqui definir antes, mas ele falou logo em seguida, olha só. Vários gêneros agrícolas são cultivados ao mesmo tempo, viu? Viu como a tia definiu? É a mesma coisa, certo? Nesse tipo de prática agrícola, além da produção servir para o consumo da família, a família que administra ali aquela pequena propriedade, boa parte dela também é destinada ao abastecimento do comércio, tá? Interno do país. Ou seja, esses produtos eles não são importados, né, para outros países. Não, esses produtos ficam aqui, certo? No nosso país, certo? Por isso que é interno, dentro, fica aqui mesmo, certo? Isso aqui são as características, tá, da agricultura tradicional, certo? Marquem aí. Tradicional, certo? Aqui tem uma imagem de uma pequena propriedade, tá? Que fica localizada, ó, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, tá? Ele trouxe essa imagem. Agora nós iremos conhecer a atividade moderna, né? É praticada em grandes propriedades. Olha a diferença, né? Que já é diferente da outra. Lá é pequenas propriedades, aqui já são grandes propriedades, nas quais são empregadas diferentes técnicas de plantio e máquinas. Ó, lembra lá que na agricultura tradicional a gente não utiliza máquinas, o trabalho é manual. Então, aqui, nessa daqui, na agricultura moderna, eles já utilizam máquinas, como tratores e colheitadeiras, tá? Bem como o sistema de irrigação, que é um conjunto de equipamentos que realizará, né, o ato de que? De irrigar, né, de aguar as plantas, né, a plantação, no caso, certo? Nessas propriedades, geralmente desenvolve-se lavouras monocultoras, isto é, cultiva-se basicamente em um único tipo de cultura. Como lá, policultura, eles desenvolvem diversos tipos, né? Já que nas grandes propriedades, ou seja, na agricultura moderna, ele apenas desenvolve um único tipo de cultura, ou seja, de plantio, certo? Grande parte dessas propriedades produz gêneros agrícolas destinados ao comércio, ó, externo, tá? A agricultura moderna é completamente diferente da agricultura tradicional. Por quê? Olha aqui as diferenças. Grandes propriedades, tem
O trabalho é desenvolvido a partir de quê? Do maquinário, certo? Tem apenas um único tipo de cultura e outra. Eles são destinados ao comércio externo. E aqui, ó, é interno, que acontece aqui na tradicional, né? Aqui no nosso país. Já que externa, que pode exportar, né? Esses produtos para outros países, tá? Eles não irão ficar só aqui no Brasil, e sim, eles podem sim, tá? Ir para outros países, esses produtos que são desenvolvidos, ou seja, que são cultivados aqui no nosso país, certo? É poucas diferença, certo? Mas aí vocês anotem, marquem com marca-texto, coloquem as observações aqui, porque é importante, tá? A diferença de uma para a outra, certo? E também os nossos produtos que são aqui, ó, desenvolvidos, né? Ou seja, que são cultivados aqui no nosso país. Então, gravem isso com marca-texto, tá? Para a gente poder tanto gravar como também marcar aqui, tá? Para poder ficar uma coisa visível, certo? Aulinha básica, atividade agrícola, um conteúdo muito bom também de ser assimilado. Só basta ler, fazer a leitura, entender, interpretar, que vocês com certeza irão conseguir compreender, certo? Então, fiquem com Deus, tá? E na próxima aula, se Deus quiser, nós daremos sequência com atividade pecuária, certo? Beijos e fiquem com Deus.